continuidade à série de entrevistas Decisões Paradigmáticas que integra o projeto A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República, conversamos hoje com a desembargadora federal aposentada do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, doutora Margarida Cantarelli. É um prazer tê-la conosco. Doutora Margarida é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professora titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, professor adjunto de Direito Internacional e Direitos Humanos da Faculdade Federal de Pernambuco, e ela é listada como a segunda professora na instituição, candidata ao Senado Federal para a Assembleia Nacional Constituinte, desembargadora federal do Tribunal da 5ª, já foi presidente do Tribunal da 5ª Região, é membro da Academia Pernambucana de Letras, atual presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Esse é um breve currículo da vida e da história da doutora Margarida, e dizia ela que poderíamos gravar não decisões paradigmáticas, mas uma vida paradigmática na justiça, no sistema de justiça. Então, é uma alegria tê-la conosco. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria agradecer a você, agradecer muito ao ministro Og por ter me incluído nesse programa excelente, que é, nos 35 anos da Constituição, mostrar o que ela representa para a história constitucional do Brasil. Doutora Margarida, eu começo por pedir que a senhora partilhe a sua experiência, né, durante o processo constituinte. A senhora foi candidata ao Senado para a Assembleia Constituinte e a senhora poderia descrever algo que tenha sido marcante, significativo desse processo? Sim, eu aceitei esse desafio como a primeira mulher candidata ao Senado no Brasil, porque via que era necessário dar um maior destaque à mulher. Muitos programas de políticas públicas excluíam a mulher da titularidade de determinadas ações, como integrava naquela época o Ministério Público de Pernambuco, sentia que o Ministério Público, a Defensoria Pública e outros órgãos que integram a Justiça necessitariam de um maior destaque. Então, a minha participação como candidata era os direitos humanos. Da Constituição de 88, a senhora fala da questão vamos abordar a questão dos direitos humanos, né? Esse panorama que é delineado a partir de 1988 no nosso sistema jurídico. Que novo quadro a Constituição traz e o que a senhora percebe e gostaria de destacar? Primeiro, ampliação no elenco dos direitos humanos. A grande ampliação desses direitos colocados no início da Constituição, porque isto é simbólico. Sempre os capítulos relativos aos direitos humanos ficavam no final, quase antes das disposições transitórias. E nesta Constituição ele inicia como direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos, além dos muitos outros que estão esparsos ao longo de outros capítulos do texto constitucional. Foi um avanço, e esse avanço não pode ser tomado por um único aspecto, mas pelo conjunto da valorização do ser humano, inclusive abrindo portas para que o Brasil pudesse ratificar várias convenções internacionais das quais estávamos fora, inclusive os pactos de direitos humanos das Nações Unidas, direitos políticos e sociais, direitos econômicos. Tudo isso o Brasil precisava mostrar no cenário internacional que estava inserido na valorização da pessoa, do seu povo. A senhora foi talvez a primeira decisão relativa a reconhecer direitos a uniões homoafetivas, né? E a senhora concede pensão a um funcionário público. Exato. Pensão estatutária. Pensão estatutária.
E aí nós tivemos, assim, ao conversar com a senhora, poderíamos escolher várias decisões paradigmáticas ao longo da sua história. Mas, nesse momento especificamente, nós trouxemos a decisão da senhora relativa à questão entre direito à propriedade, direito social, à moradia. Eu gostaria que a senhora descrevesse o caso, né, para que as pessoas conheçam o lastro histórico ali e também a fundamentação e o processo decisório da senhora na análise desse caso. O direito de propriedade é garantido em todas as constituições brasileiras. Isso até porque já vem do final do século XVIII, da Declaração Francesa, da Declaração Americana, onde sempre era preservado o direito de propriedade. Ao longo do tempo, esse direito foi sendo flexibilizado pela possibilidade da desapropriação, a função social da propriedade. Então, já havia uma evolução com relação à rigidez dos primeiros textos face à propriedade. Na Constituição de 88, no capítulo relativo aos direitos sociais, está o direito à moradia. E se vocês observarem o início da Constituição, ele fala no direito à propriedade. Quando nos direitos sociais se fala em direito à moradia, é a moradia digna. Não é o abrigo, não é um mero alojamento. É uma casa, um ambiente onde possa a família estar dignamente acolhida. Então, quando o direito de propriedade e o direito à moradia que lhe leva à propriedade daquele bem entram em choque, aliás, o que é muito comum na história e na sociedade, quando há um avanço dos direitos sociais, os direitos individuais muitas vezes entram em choque. É preciso, então, que o magistrado, à luz do caso concreto, veja qual a prevalência. Neste caso que nós estamos conversando agora, foi um exemplo. Por quê? Havia um loteamento de uma classe alta que estava próximo a um local onde seria construído um conjunto habitacional, habitação popular. Alguns poucos condôminos se insurgiram contra isso, usando um mecanismo transverso, usando a ação popular, como se a ação popular pudesse acolher um direito tão individual e tão privado. A ação popular, que é a forma participativa do cidadão se insurgir contra um ato que cause dano ao patrimônio público, estava sendo utilizado para o interesse pessoal, individual, que poderia até ser buscado por outras vias processuais. Então, a ação popular, para que considerasse ilegal o ato de um município de desafetar parte de uma área livre e de um condomínio, para que juntamente com outro espaço pudesse ser edificado um conjunto habitacional, isso feria frontalmente a Constituição, ao caput do artigo 6º da Constituição, do direito à moradia. Então, que decidimos? Decidimos pela prevalência do direito social, que a parte que se sentisse prejudicada fosse por outros meios buscar. Até porque nisso houve a busca de outros mecanismos, tipo a interpretação extensiva, já que a lei de uso do solo urbano, que era uma lei antiga da década de 60, viesse ao socorro deles. Depois outra lei de 79, quando a regra que eles buscavam apoio dizia respeito ao loteador, à pessoa que estava loteando, ao privado. Ele queria que essa regra se estendesse ao ente público, como uma interpretação extensiva. Nós sabemos que pela hermenêutica a interpretação extensiva jamais pode eliminar direitos ou impor obrigações.
sobretudo quando esse restringir de direitos feria frontalmente a própria Constituição. Então, nem a interpretação conforme, que hoje é utilizada da doutrina de Canutilho, da doutrina do grande constitucionalista português, poderia ser invocada, porque ela feria o princípio consagrado na Constituição, que era o direito à habitação, à moradia e, consequentemente, à propriedade. A senhora fala dessa análise, né, frente à colisão de direitos, né? E a doutrina constitucional fala também da evolução, das dimensões ou das gerações de direito, né? Que alguns agora chegam até a discutem, né, a existência, que não seria mais o tripé, mas seriam 6 gerações de direito. E nós estamos diante de uma sociedade também cada vez mais complexa, né, com relações complexas. E aí eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o papel do judiciário, da magistratura federal, diante desses desafios e dessas complexidades que nos são postas nos litígios. Para o magistrado, está se tornando cada vez mais complexo. Exatamente esses novos olhares, que não vai do final do século XVIII, dos direitos individuais, apenas as liberdades, aquele direito de você poder fazer e não ser incomodado por tal, de falar, de escrever, de publicar dentro dos limites. Passamos para os direitos sociais, que era o Estado que devia prover o cidadão de educação, de saúde, de habitação e de tantos outros. Passamos para os direitos difusos, ao ambiente, que também ultrapassa até as fronteiras do próprio Estado, e assim, sucessivamente, cada vez mais o olhar humano busca novos horizontes. A tecnologia, as transformações, nunca na história da humanidade houve uma transformação tão profunda como essa que nós estamos vivendo. Se vocês olharem desde a mais remota antiguidade para cá, não vão encontrar nada tão rápido e tão profundo e tão complexo como nós estamos vivendo. E isso exige muito do magistrado, ter a sensibilidade de saber qual a prevalência entre o direito ao ambiente e o direito a uma pessoa que, para sobreviver, pesca ou está expondo à venda algo cuja a pesca ou a captura esteja no período de defeso. O que prevalece? A sobrevivência ou o ambiente? O que prevalece? A propriedade ou a moradia popular? Então, a sensibilidade do magistrado não pode ser substituída sequer por inteligência artificial. Tem que ser o mais humano do cidadão juiz ou da cidadã juíza para perceber como aquele caso atingirá a melhor justiça. Doutora Margarida, nesse processo especificamente que nós estamos tratando, a senhora foi a relatora e foi acompanhada à unanimidade, né, por todos os desembargadores da 4ª turma. A senhora capitaneou, foi relatora de inúmeros processos ao longo da carreira, mas principalmente a senhora foi pioneira em praticamente todos os espaços que circulou. E também a senhora é uma referência para nós magistradas, para as acadêmicas do direito, para todas as mulheres, né, que atuam no sistema de justiça. O que a senhora poderia partilhar da sua história, além, né, do que já partilhou conosco, mas qual o sentimento desse pioneirismo na carreira? O que a senhora poderia partilhar com quem está nos ouvindo? O que é mais gratificante é a sensação que você está abrindo portas. Você está abrindo espaço para que outras pessoas também venham e consigam atingir aqueles mesmos objetivos. Isso é o que é mais gratificante. Não é você ser um retrato isolado numa galeria, não ser uma ilha, ser um arquipélago. E cada vez mais outras pessoas possam atingir. Então, no período onde as transformações começaram, você capitanear, se expor até em determinadas situações, deixa esse sentimento de que
Outras virão, farão até melhor do que eu, mas esse espaço começou a ser aberto. É isso, é ter coragem, é enfrentar sem qualquer restrição, com a consciência tranquila de que aquele é o caminho e que aquele caminho vai servir para muitas outras. Eu gostaria de encerrar fazendo um agradecimento pessoal a cada mensagem que a senhora me mandou quando eu a convidei, que a senhora começava com filha, eu farei isso, filha, porque nós, juízas federais, somos todas um pouco filhas da senhora, nesse sentido de tê-la exatamente assim, como uma referência, como algo possível a que estejamos nesses lugares. Então, eu encerro da minha parte fazendo um agradecimento por esse vocativo que a senhora mandou, coloco como um vocativo em todas as mensagens que dirigiu a mim. Agradeço pessoalmente e agradeço em nome da instituição, do Conselho da Justiça Federal, que a senhora esteja aqui. Eu que agradeço essa oportunidade e espero que cada vez mais cresça o número de magistradas que venham com a sensibilidade e com o olhar humano o mais amplo possível, porque cada vez mais estamos sendo chamadas a solucionar conflitos. Isso não vai desaparecer e o lado humano tem que ser o grande marco da melhor justiça, da aplicação mais adequada do direito. E quando houver choque, fique com a justiça. Obrigada.